Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, vibrando amorosamente pela nossa família, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, pelos irmãos que estão pelas ruas, por todos aqueles que passam pela prova da doença, pedindo a Deus e a Jesus que fortaleça cada um na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos retomar o estudo do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A semana passada nós paramos no item 5. E aí só retomando para entender a diferença entre a ressurreição e a reencarnação. Então, só um adendo, né? Ressurreição significa levantar-se, erguer-se novamente, ressurgir, que na linguagem bíblica indica o retorno do espírito a um corpo considerado morto. E a reencarnação significa retornar à carne, reassumir a forma humana, nascer novamente em um novo corpo, para continuarmos neste processo de evolução. É isso que aprendemos dentro da doutrina espírita, né? E continuando o entendimento do Evangelho, o item 6 nos diz: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas número 1 e 3, que nós estudamos a semana passada. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de que eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas, por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam
animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformará no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é a carne, que indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e o que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se pelo contrário o espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. Ou seja, não sabemos, né, de onde veio. Sabemos que estamos aqui pelo firme propósito de evoluir, né? E assim o Evangelho nos fala. Não temos consciência do que fizemos nas nossas reencarnações, né? Nas nossas reencarnações, justamente para nos ajudar, né? Imagine se soubéssemos que a pessoa que muitas vezes está do nosso lado, que é nosso irmão, que é nosso filho, que é nosso parente, né? Fosse alguém que eu fiz mal em outra encarnação, como é que eu lidaria com essa situação e esse sentimento? Então, a bênção do esquecimento, né? E continuando, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que arrebatam, porque todos os profetas, a lei, até João, profetizaram. E se vós o querereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 12 e 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias, que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva, né? De que ele já veio em outro corpo, né? Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o querereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João, tendo sido Elias,
Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias, ou seja, numa outra encarnação, não é? Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis. Para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, que segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Nem hoje, às vezes, né? Às vezes as coisas são tão claras e a gente ainda não tem esses ouvidos de ouvir, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Imagine naquela época. E continuando, os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz. E arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, item 19. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito ainda vivem e não que viverão. Dá a conotação de viverão de uma outra existência, né? De uma outra forma. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seriam as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos viverão, reviverão, né? Quando o homem morre uma vez, o seu corpo separado do espírito é consumido. Em que se torna ele? Tendo um homem morrido, uma vez poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Está em Job, capítulo 14, versículo 10 a 14, segundo a tradução de Sayce. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira depois. Onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Está em tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Está em versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. No que se pode supor de Job, quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implicam a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas logo voltarei. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta as misérias da vida.
Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes se aplicar à nova existência. E na citação de findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque ela voltarei novamente, Job parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Sua palavra um dia constituirá uma autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem medidas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá a juntar-se no plano filosófico a uma das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como uma lei da natureza, ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ela vem, para onde vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. E tem uma nota no rodapé que nos pede que, para desenvolvimento do dogma da reencarnação, ver o Livro dos Espíritos. Então vamos lá entender o que nos diz o Livro dos Espíritos no capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 2, Justiça da Reencarnação. Esse entendimento tem que ficar muito sólido em nós, para que a gente não fique titubeando diante da certeza de que a vida não cessa após a morte, é uma continuidade, né? Então, não existe vítima, somos vítimas de nós mesmos, né? Somos vítimas daquilo que fizemos no passado e estamos aqui num processo de reparação, né? Então, Deus nos dá quantas reencarnações forem necessárias, quantas oportunidades forem necessárias. Só que eu também não posso ficar esperando o tempo passar, né? Eu não posso ficar sentadinha esperando. Tá aí o nosso processo de regeneração, processo de movimento do planeta. E como é que a gente vai ficar dentro desse processo de transição se a gente não buscar esse nosso melhoramento? E por que não começar hoje? Já que eu estou aqui encarnada, né? Podendo fazer as coisas de forma diferente. Então que eu aproveite essa oportunidade que Deus está me dando a partir de hoje. E só para entendimento, vamos ler esse item, capítulo 4, né? O item 2. É a questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um pai bom deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos.
Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Tem um comentário do Kardec que diz: todos os espíritos também têm a perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-lo com as provas da vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que se encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não as teriam tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças. Desculpa, eu li errado aqui. Com respeito aos homens de condição moral interior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão, assim nos diz, é o que o Espiritismo nos ensina. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiam melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que pode conquistá-lo através de novos esforços. O ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiadamente tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois é esta experiência tardia que não estará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Então é isso, né? Não temos que duvidar da continuação da vida, né? E das novas oportunidades que Deus nos dá. Mas temos sim que começar a aproveitar a partir de hoje, e não perder tempo, né? Como ele nos diz aqui, as experiências tardias, que não estará perdida, que possamos hoje refletir sobre as experiências que nós já perdemos e que nós podemos colocar em prática a partir de agora, né? E para finalizarmos o estudo de hoje, trago uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. O item é o 76, as testemunhas, e essa mensagem nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos o embaraço. Está em Paulo, Hebreus, versículo 12, 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas acima de tudo aos amigos e benfeitores de cada homem que os observam nos diferentes ângulos da vida, dos antiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo
respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidade da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdurar a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas no drama evolutivo. Os observadores em geral permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados da luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito cheios de preocupação e de amor. E aí que possamos ficar essa semana com essas palavras de que somos muito amados e estamos rodeados de irmãos, de espíritos, que querem o nosso bem, que vibram pelas nossas vitórias, que possamos nos conectar com eles constantemente, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecendo todos os dias o amparo que temos, Fiquem com Deus, excelente semana a todos. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como já é de nosso costume, sempre ao início nós contamos uma pequena história. Hoje vamos contar a história de Os Dois Pecadores, retiradas também do livro do Melcíades José de Brito, Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu. Vamos lá, nossa historinha, depois nós vamos à leitura do Diversidade dos Carismas. Então vamos lá. Desencarnados, dois amigos compareceram ao tribunal divino e lá foram cientificados por São Pedro de que seriam conduzidos ao inferno devido aos males que praticaram em vida. Um emissário celeste foi encarregado de conduzi-los e lá chegando, esbarraram com a porta do inferno fechada e uma placa afixada na entrada, lotado. O emissário insistiu e foi atendido pelo diabo, que alegou não poder receber os condenados porque não havia vaga naquele recinto. O fogo eterno era insuficiente para consumir a multidão de pecadores que diariamente ali chegavam. O emissário celeste então retornou ao céu, trazendo de volta os dois pecadores, que foram novamente levados à presença de São Pedro para que este decidisse o que fazer. O santo porteiro refletiu e, avaliando as vastas extensões do céu, com amplos espaços sobrando, decidiu deixá-los ali mesmos, até que surgissem vagas lá no inferno. Os dois pecadores ficaram ali, acabrunhados, como estranhos no ninho. Os dias foram se passando, eles se adaptando, conhecendo um ou outro departamento celestial e fazendo amizades. As almas que ali residiam eram de uma bondade extrema,
todas muito caridosas e compreensivas, e isto facilitava o convívio deles no céu. Os dois passaram a gostar e usufruir das felicidades celestiais, e já bem enfronhados e entrosados, conseguiram 2 vestes celestiais que passaram a usar, igualando-se na aparência a todas as almas que ali habitavam. O tempo avançou, sem nenhuma sinalização do inferno, e São Pedro, de tão absorvido com os outros afazeres, acabou esquecendo o episódio. Num belo dia, eis que o diabo se apresenta ao santo porteiro e declina do seu propósito, e viera buscar os seus 2 condenados. Só então São Pedro se lembrou dos 2. Onde estariam? Não sabe. Olhou para a multidão de almas, buscando distingui-los, e nada. Todas as almas ali presentes usavam a veste celestial e, com ela, todos se tornavam iguais. Não tinha como identificar os condenados. Sem saída, informa ao diabo que não tem mais como atender. O Satã, porém, inconformado, inicia lá no céu um verdadeiro Deus nos acuda. Grita, xinga, esperneia, ameaça, fica enfurecido. Quer de qualquer forma que os seus 2 presuntos, e informa que só sairá de lá com a dupla. Desesperado, São Pedro reúne a multidão de almas ali instaladas e dirige um apelo emocionado. Precisa de 2 que se ofereçam ao sacrifício de ir ao inferno. Mal termina de fazer o apelo, e eis que todas as almas santas ali presentes estendem a um só momento o braço, oferecendo-se para a nobre missão. São almas que cultivam sentimentos puros como a renúncia, o amor ao próximo, o gesto de dar a vida pelo seu irmão e etc. Os 2 pecadores, ao verem que todos se ofereceram para o sacrifício, levantam também suas mãos, que alguns segundos depois, imitando o gesto daquelas almas puras, eles foram imediatamente escolhidos. Convidados por São Pedro para acompanharem o diabo, questionaram na saída o santo porteiro acerca de como ele havia adivinhado onde estavam, ao que o santo respondeu: não foi adivinhação, não. Aqui prevalece a regra evangélica. Os últimos serão os primeiros. Bem, e aí as conclusões? Não foi bem isso o que Jesus disse, mas sim, muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos, escrito lá em Mateus capítulo 19, versículo 30. Isto significa que, dentre os últimos, existem os que ficarão por último mesmo, e outros primeiros, como não podia deixar de ser, serão acolhidos em primeiro lugar mesmo. Esteja alerta. A cada dia, a vida nos oferece oportunidade de crescimento, mas, por outro lado, a todo instante, ela nos cobra testemunhos das conquistas espirituais realizadas. Execute já seus planos de reforma íntima. Quanto mais demorado o plantio, mais demorada será a colheita. Seja fiel aos seus bons propósitos. A falta de determinação é um campo propício para o desânimo. Realimente as suas aspirações nobres para fugir das mentalizações inferiores. As ervas daninhas, quando não são eliminadas, crescem mais depressa do que a planta aproveitável. Não deixe para a última hora suas ações em favor do bem. Ninguém sabe quando será essa última hora. E aí, terminando um trecho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então termina aqui a nossa historinha, né? Vamos agora à leitura do Diversidade dos Carismas.
Na semana passada, nós paramos aí no item 7, aí do capítulo 15, que fala da psicofonia, né? O item da autonomia. Vamos só voltar um pouquinho para nos colocarmos dentro do assunto e lembrar aquilo que havínhamos falando, e aí continuamos. Autonomia, item 7, então. Regina nos proporciona uma sólida convicção de autonomia. Deixe-me ver se consigo explicar isso. Como trabalhamos juntos durante muitos anos, é natural que chegasse a conhecer bem a personalidade dela, suas características de temperamento, sua maneira de considerar as coisas, sua ética, suas ideias, seu comportamento, grau de cultura, preferências e idiosincrasias. É de se esperar, portanto, que eu esteja em condições de distinguir com relativa segurança e convicção se falo com ela ou com outra entidade através do seu corpo físico. Até aqui, então, aqui iniciamos já a leitura. Embora valendo-se de seu corpo e até de uma outra expressão que lhe é habitual, a entidade se manifesta com indiscutível autonomia no modo de falar, nos gestos e até os cacuetes ou deficiências que porventura ainda traga consigo, como vimos há pouco. Ou seja, se o espírito ainda não se libertou de sua gaguez, não recuperou o uso da língua que lhe fora decepada em vida, ou se tem problemas na garganta, rouquidão, câncer, uma voz anasalada, tudo isso se reproduz através dela. Há, às vezes, fenômenos de xenoglossia e pode ocorrer com frequência, como também acontecia com outro médium muito seguro com o qual trabalhei há alguns anos, que o espírito manifestante não encontre em nossa língua a palavra exata que deseja para expressar alguma ideia. Neste caso, o manifestante faz uma pausa e permanece em silêncio por rápidos instantes, como se estivesse a procurar no dicionário vivo da mente do seu médium a palavra ou a expressão recalcitrante. Em outro grupo junto ao qual servi, tínhamos um amigo espiritual alegre e descontraído, embora firme na sua participação no trabalho, que sempre iniciava a tarefa com uma conversa amena, sem toques de personalismo ou de ocultismo. Certa vez, para significar precisamente que os espíritos que levam suas tarefas a sério não são de estar resolvendo problemas que competem a nós encarnados resolver, buscou na mente do nosso médium a expressão adequada. Achou-a e disse com um sorriso: os espíritos não são de botar azeitona na empada de ninguém. Às vezes, depois da dita palavra pesquisada, ele acrescentava: é essa a palavra que encontro aqui, na mente do nosso irmão. Esse espírito apresentava uma curiosa característica. Falava com um carregado sotaque francês. Ele fora francês na sua existência mais recente. Antes de começar a comunicação, o médium parecia adaptar-se ao seu modo de ser, como que produzindo para ele uma garganta especial, ectoplásmica, após ligeira regurgitação. Até expressões suas em português denunciavam, às vezes, as matrizes francesas que as produziam. Companheiro muito querido, bem-humorado, mas também severo quando necessário, sua aparente rudeza era a fachada tênue
atrás da qual procurava ocultar um magnífico e generoso coração. Em busca de expressões adequadas, também ocorre com Regina e frequentemente acontece de ser inglesa a palavra achada, de vez que ela conhece bem essa língua. Certa vez, todo o diálogo foi em inglês, dado que o doutrinador também o conhece. Creio que o espírito manifestante assim preferiu, porque fora a sua língua naquela existência, na Inglaterra vitoriana, na qual fora um membro da Igreja Anglicana. Mas é importante, contudo, assinalar que o espírito manifestante encontra em Regina espaço suficiente para que, dentro de óbvias limitações de bom senso e ética, expresse à vontade o que pretende dizer, gesticule, module a voz nos tons desejáveis, mostre a sua indignação ou angústia, seus remorsos e esperanças, alegrias e tristezas. É preciso que os médiuns se esforcem por não pasteurizar a comunicação, tornando-a incolor, inexpressiva, asséptica e irreal. Se o espírito ali comparece deprimido, indignado ou irônico, ele vai manifestar exatamente tais sentimentos, sem jamais faltar às regras da civilidade, sem usar palavrões, sem berrar impropérios, porque isso o médium não faz na sua vida normal. Não há nele campo para esses despropósitos. Da mesma forma que o espírito interrompe, às vezes, a sua narrativa em busca de uma palavra apropriada e acaba encontrando-a. Se ele procurar o palavrão, não irá encontrá-lo. Mesmo o ímpeto inicial de irritação ou de indignação vai se atenuando no decorrer do diálogo. Em primeiro lugar, porque o psiquismo do médium não o alimenta. E em segundo, porque o doutrinador deve deixá-lo falar sozinho por algum tempo, a fim de que ele próprio se esvazie das suas aflições. Poucas violências prevalecem por muito tempo quando não são resistidas. O conceito que parece paradoxal, e talvez o seja, é indiscutível. É só experimentar. Uma pessoa que berra despropósitos como um possesso, a outra que se limita a ouvir com paciência e calma, acaba sentindo-se tola, atirada ao ridículo de um berreiro que não faz sentido. E, desculpem aqui isso, se o espírito intenta elevar a voz mais do que o necessário, costumamos pedir-lhe calmamente que se controle e dando-lhe a razão do apelo. Se ele tem razão no que diz, não precisa gritar, e se não a tem, não adianta fazê-lo, pois não é a gritaria que lhe vai dar a razão. Essa observação produz sempre resultados surpreendentes. Não há menor dúvida, contudo, que ali está uma entidade inteiramente diversa de tudo quanto Regina pensa e é, dentro das limitações já assinaladas. O espírito fala, gesticula, extravasa toda a sua indignação e revolta, se for o caso, pode até ir à agressão verbal ao doutrinador que está se metendo na sua vida. Formula ameaças, ironiza, reclama, alteia a voz e a modula como quiser, produzindo um autêntico retrato psicológico com riqueza de elementos que permitem ao doutrinador avaliar a situação em que se encontra e caracterizar com nitidez
que fala a uma entidade diferente da pessoa que lhe serve de intermediário. Se, ao contrário, sua comunicação fosse muito bem comportada, tranquila, com palavras bem escolhidas, sem veemências verbais e gestuais, então sim, ficaríamos em dúvida quanto à autonomia da entidade. Poderíamos, em tais casos, ser levados à suspeita de que estávamos a falar com o próprio médium e não com um espírito desencarnado. Seria desastroso para o trabalho, a meu ver, que o comunicante fosse dominado pelo médium de tal maneira a ponto de produzir uma comunicação bem educada e artificial que jamais conduziria ao verdadeiro núcleo dos seus problemas. É esta exagerada contenção dos médiuns, treinados para serem bem comportadinhos, com as mãos imobilizadas sobre a mesa, os olhos fechados, a voz controlada, o fator responsável por muitas dificuldades encontradas pelos grupos em ajudar certos espíritos que comparecem ali para serem tratados. Como ajudá-los? Se o informe que recebemos deles não é a expressão dos seus problemas, e sim uma versão toda arrumadinha e bem comportada, produzida em segunda mão pelo médium inibido? Tem que haver, portanto, um meio termo entre permitir que o espírito faça tudo quanto entender e como entender ou bloqueá-lo de tal maneira que ficamos sem saber das suas verdadeiras e profundas motivações. Não podemos exigir de um espírito que se sente indignado com uma situação, para ele, das mais aflitivas, que se comporte como um bem educado diplomata numa conferência internacional de negociações políticas. Que não quebre a mesa com seus murros, é claro, mas que lhe seja permitido dizer dos sentimentos e das emoções que lhe sacodem o ser. O médium que não consegue este equilíbrio entre os dois extremos não está corretamente preparado para a sua tarefa. Se bloquear demais, estará dando a sua versão do conflito que lhe é mostrado, e não o conflito mesmo, nas palavras, expressões, gestos e emoções de quem a sofre. Está, em suma, convertendo uma comunicação mediúnica numa narrativa anímica, fazendo chegar ao doutrinador o que ele entende ser o problema de comunicante, e não o que este pensa e sente em primeira mão. Bem, até aqui então a nossa leitura de hoje. Espero que esteja bastante claro. E na semana que vem, então, nós continuaremos aí com a leitura, né, do nosso livro aí, o Diversidade dos Carismas, e também contando mais uma historinha, não é verdade? Então vamos terminar nosso trabalho de hoje sempre com um agradecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita que temos sempre de podermos estar aqui juntos, estudando esta doutrina abençoada que nos faz entender tão bem o motivo da nossa estada aqui. E vamos agradecer então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.